Amados, queridos irmãos, cumprimento a vós a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, justo Cordeiro, nessa manhã linda e preciosa de segunda-feira, segundo dia da semana, né, gente? Olha, 4 dias de feriado aí, né? Consecutivo, deu pra gente descansar bem, né, pessoal? Ainda tem o decorrer do dia pra gente poder estar aí vivendo, desfrutando de vitórias. Guerra, batalhas a gente tem, mas com o Senhor Jesus a gente vence todas elas. Saímos muito mais do que vencedores. Estarei lendo em 2 Reis, no capítulo 13, no verso 14, que diz assim: E Eliseu estava doente da sua doença de que havia de morrer. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas e disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abra a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, né? Deus é bom em todo o tempo, né, gente? Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui diante dessa palavra maravilhosa, né, que o Senhor nos concedeu hoje a respeito que Eliseu estava a adoecer para morrer, né, pessoal? Então, pessoal, para começar, a gente já vê que para a gente morrer, acontece alguma coisa, né? A pessoa não morre do nada, ou morre por algum acidente, ou mesmo por uma doença, né? E nós vemos que Eliseu também estava doente da sua doença de que morreu, mas a palavra do Senhor não diz que doença que era, né? Só diz que ele estava doente para morrer. Porém, Joás, né? Deixa eu ver aqui. Joás estava reinando em Israel, e Joás, rei de Israel, foi lá visitar o Eliseu, né? E ele chorou, porque a autoridade ali era Eliseu, né? A gente vê que o rei de Israel veio a chorar ali, no leito de Eliseu. Então, pessoal, o servo de Deus, antigamente ele era muito respeitado, né? Um profeta, um servo de Deus, uma liderança, era muito respeitado, né? E ele então era considerado ali como autoridade. Aí Eliseu, doente, estava na cama, e Joás, rei de Israel, foi lá visitar ele e disse para ele: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Por que ele disse isso? Porque ele era conhecido assim. Porque quando Elias subiu ao céu, no redemoinho, e Eliseu viu, Eliseu disse: carro de Israel, seus cavaleiros, né? Então ele ficou sendo conhecido assim, né? Essa frase, glória a Deus, tipo uma oração, tipo uma exclamação, né? Então, do que nós somos conhecidos hoje, gente? Tem alguma coisa que marca a nossa vida? Tem alguma coisa que nos identifica como servos de Deus? Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor, né? E nós vemos então que Joás foi lá. E mesmo na cama, mesmo doente, ele falou assim: ó rei de Israel, toma um arco e flechas. E o rei de Israel tomou um arco e flechas. Então Eliseu falou assim: põe a tua mão sobre o arco. E ele pôs a sua mão, e Eliseu pôs as mãos também dele sobre o arco, os dois. Aí ele disse assim: ó, abra a janela agora você vai atirar. E então o rei fez isso, conforme Eliseu falou. Ele atirou, e a flecha então dizia, Eliseu disse: essa flecha aí é a flecha do livramento do Senhor. É a flecha do livramento contra os sírios, porque você vai ferir os sírios, viu? Até consumir eles. E aí então Joás então atirou aquelas flechas pela janela, mas ele atirou 3 vezes só. E Eliseu falou: por que você atirou só 3 vezes? Você deveria ter atirado mais, né? Então, gente, nessa manhã eu quero frisar esse versículo 17, a qual Eliseu falou para o rei Joás: é a flecha do livramento contra os sírios. E assim nós também, irmãos, devemos ter a flecha da fé. A gente venha ter uma armadura de fé para que a gente também venha ter o livramento. Nessa manhã o Senhor está dando livramento para muitos, né? De confiar no Senhor, de confiar nos profetas do Senhor, né, gente? Profetas, pessoal, é aqueles que proferem a palavra de Deus, verdadeira e genuína, né? Tantas pessoas são abençoadas por acreditar na palavra genuína e verdadeira, que é a palavra de Deus. E Deus tem dado livramento para aqueles que creem. Porque a palavra de Deus, gente, é como uma espada, é uma flecha, né? Quando ela bate no coração do ser humano, ela faz um grande efeito. Então, nós vemos aqui que o rei Joás, gente, ele atirou somente 3 vezes. E Eliseu falou: puxa vida, por que você não atirou mais vezes? Mas estava atirando, gente, ao ar. Ele não tinha um alvo. Ele estava atirando pela janela, né? Mas isso aí estava sendo simbolizado. Estava dizendo que conforme o tanto de flecha que ele lançasse, seria o tanto de número de vezes que ele ia ferir os sírios. Era uma profecia, né? Mas ele atirou somente 3 vezes. Eliseu falou: oh, o que é isso? E Eliseu ficou indignado. Por que você não atirou 5 ou 6 vezes, né? Por que você não fez isso, né? Porque se você tivesse ferido 5, 6 vezes, os sírios seriam eliminados. Então, gente, quantas das vezes também a gente vai para o joelho e a gente vai 1 ou 2 vezes até 3 e depois a gente cansa, não é verdade? A gente desiste, a gente diz assim: para que eu vou ficar orando tanto, né? Irmãos, mas a gente tem que perseverar. Não é 1, 2, 3 dias, não é 1, 2 vezes, não. Mas a gente poderia ter feito mais, não é verdade? Essa palavra de hoje aqui, gente, ela é bem curta, mas ela vem para nos alertar, né? Para que a gente venha perseverar mais. Porque Jeoá, gente, poderia ferir os sírios 6 vezes ou mais. E o profeta Eliseu ficou indignado. Assim, gente, também, que nós possamos confiar mais no Senhor, buscar mais a Deus. Nós não podemos desistir, não é verdade, diante dos sírios da nossa vida. É tanto inimigo que levanta, não é verdade, gente? Meu Deus do céu. Levanta a esquerda, levanta a direita, mas o importante, pessoal, é que nós não podemos ser atingidos mais de jeito nenhum. Por conta do quê? Por conta das armaduras, por conta do escudo da fé. O escudo da fé, gente, sabe que o escudo é muito importante para o lutador, para o soldado. O escudo, gente, a gente pode se abrigar debaixo dele
A gente pode se proteger com esse escudo. Então a fé, ela é um escudo para a gente, né? A gente não pode perder a fé, não. A gente pode perder qualquer coisa na vida, mas a fé a gente não pode perder jamais. A fé, ela move. A fé, ela traz esperança. A fé brota, gente. Meu Deus, que é isso? A fé é demais. A fé faz transportar montanhas das nossas vidas, não é verdade? A fé faz aparecer o invisível. Aquilo que é invisível faz ser visível. Aquilo que é oculto, gente, vem à luz. Tudo pela fé da gente. Meu Deus, que é isso, não é verdade? Oh, meu Deus, maravilhoso, né? Então, gente, aqui o profeta Eliseu, gente, estava para morrer, na cama, doente, enfermo. Isso aí não impediu ele de fazer uma grande obra. Olha só, né? Pessoa na cama, quando a gente está doente, gente, a gente pega uma gripe, a gente não quer saber de nada. A gente não consegue nem limpar a casa, a gente não consegue fazer nada, a gente quer ficar deitado, a gente quer ficar encostadinho, a gente não quer nem conversar com ninguém. Não é verdade? Não é uma doença grave, é uma gripe, né? Mas é uma gripe, gente, derruba a gente, não é verdade? Desanima. Aqui nós vemos que Eliseu estava doente da enfermidade, que ele ia morrer. Mas a Bíblia não diz que era um câncer, a Bíblia não diz que doença era. Sei que ele estava doente. E mesmo assim ali, na cama, né? Pronto para morrer já. Mas ali, gente, a gente viu ele com a fé. Olha, que coisa mais tremenda, né? Dando conselho para o rei de Israel, né, gente? Para o rei de Israel, gente, né? O rei de Israel também, gente, era temente, porque ele foi lá visitar o servo de Deus e ele poderia não ter ido. Ele poderia dizer para si mesmo: eu não vou lá visitar uma pessoa que está na beira da morte. Eu não vou lá visitar aquele homem que está pronto para morrer. Um homem que está pronto para morrer, o que ele tem para falar para mim, né? Ele teria motivos para não ir lá visitar o profeta Eliseu. Mas ele foi, gente. Ele foi, sabe por quê? Por conta do temor. Por conta ele lembrou que Eliseu andava com Elias. Ele sabia que Eliseu era um homem de Deus. Um homem de Deus, gente, ainda no leito, ele tem o que dar. Ele tem fruto, ele tem palavras de virtude na sua boca. Ainda que o exterior dele se corrompa, o interior dele se renova cada dia. Eliseu estava lá para morrer, estava doente. Eliseu poderia falar: Senhor, eu quero morrer mesmo, não quero receber visita de ninguém. Mas pelo contrário, ele recebeu visita. E a visita ilustre do rei de Israel. Então ele foi lá. E Joás então disse: ah, meu pai, carro de Israel, seus cavaleiros. Ele repetiu o que ele disse diante do arrebatamento de Elias, né? Então, a gente vê o temor de Deus na vida de Joás. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E que nós possamos também, gente, ir atrás, seguir, caminhar com pessoas que realmente servem a Deus de verdade, né? Não por brincadeira, não por zombaria, não por pirraça, não por causar inveja, alguma coisa assim, do tipo. Mas verdadeiramente, porque a gente olhando pela vida de Eliseu, de Elias, Eliseu, os demais profetas, a gente vê que realmente eles eram verdadeiros, genuínos. Eles tinham conteúdo, né? Se fosse de aparência, Eliseu não tinha nada para dar para o rei Joás. Se fosse de falsidade, Eliseu não tinha nada para transmitir, porque o corpo dele já estava lá, para quase sepultado, dali a pouco já ia morrer. Ele não tinha nada para oferecer, né? Mas a gente viu que realmente, verdadeiramente, ele servia a um Deus vivo, né? De verdade mesmo, genuinamente, né? Glória a Deus. E nós vemos aí que então Joás
feriu Ciro só 3 vezes. Só 3 vezes, pessoal. Não deu para eliminar de todo. Mas a gente vem perseverar, pessoal, que nas nossas vidas a gente não vem atingir, a gente não vem lançar as flechas, né? As flechas da nossa fé só 3 vezes. Mas sempre perseverar, sempre estar orando. Não importa a situação, né? Fazer como Eliseu falou, atinge 5, 6 vezes. Vamos orar mais, vamos buscar mais, né, gente? Todos nós, né? Só os outros não. Eu também, todos nós. Perseverar um pouco mais, gente. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando. E as pessoas ficam aí brincando, zombando, caçoando, dizendo, olha, desde o tempo da minha avó. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse, gente, que nos últimos dias haveria pessoas que iam falar isso mesmo. Está escrito, tá? E é verdade. Mas para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Não importa quanto tempo demore, mas a palavra de Deus dele nunca cai por terra, nunca volta vazia, né? Então, gente, essa é a palavra de hoje, tá bom? Eliseu estava lá para morrer já. É incrível, né, a passagem de Eliseu, porque Eliseu estava para morrer e profetizando na cama, né? E depois que ele morreu ainda, lá na sepultura, ainda aconteceu um milagre. Misericórdia. Né, gente, que incrível, né, quando a pessoa serve a Deus, né? Porque quando Eliseu foi sepultado, passou uns dias, um tempo, não sei quanto, mas daí então, um dia, um outro homem morreu e foram sepultar esse homem, né? Veio ali um cortejo para sepultar aquele homem e foi andando, chorando, lamentando a morte daquele homem, né? Aí, gente, de repente os Sírios aparecem, os inimigos aparecem e aquelas pessoas que estavam levando aquele cortejo, aquele defunto, falou assim, vamos jogar o morto aqui mesmo e vamos correr. Quando jogou o morto, caiu bem na sepultura de Eliseu. E quando aquele morto tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Ressuscitou e saiu correndo também, porque todo mundo estava correndo, né? Então, gente, os ossos do profeta Eliseu, até os ossos, tinha virtude. Olha só, gente, a importância de ser santo diante de Deus, né? Importante da consagração. Os ossos da pessoa é fortalecido. E nessa manhã receba a cura dos seus ossos. Receba cartilagem. Receba cálcio. Receba a virtude do Espírito Santo até nos seus ossos. Não é só dentro da igreja, não, que a gente tem que receber e depois sair para fora não tem nada. Não, vamos continuar recebendo e mantendo, né, a virtude do Espírito Santo. Essa é a palavra de hoje, que Deus te abençoe e cubra você com o sangue dele, que nesse feriado você não venha pecar, mas que você venha se santificar. Amém. Fique na paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Amém.